Olá! Tem uma pergunta que eu ouço com bastante frequência, que é: o que é nuvem para o setor automotivo? Por que ela é diferente da nuvem para outros setores? Não são os mesmos componentes? Não é a mesma tecnologia? Para responder isso, eu vou separar em dois grandes blocos. O bloco da oferta, ou seja, da perspectiva de quem faz a oferta, no caso a CCM, e o bloco do mercado, que é a nossa leitura e o nosso entendimento de como aquele mercado se comporta. Na questão da oferta, acontece o seguinte: existe uma diferença entre o que seria uma Deep Tech e uma Apply Tech. Uma Deep Tech, de forma sucinta, são as companhias que produzem tecnologias que podem ser usadas por todas as pessoas. Ou seja, o que é necessário? Que as pessoas conheçam sobre aquela tecnologia e desenvolvam aplicações daquela tecnologia para a sua respectiva operação, para o seu respectivo negócio. E tem as Apply Techs, que elas já encurtaram esse caminho, ou seja, elas pegam aquelas tecnologias que foram desenvolvidas pelas Deep Techs e elas aplicam aquela tecnologia a um determinado negócio, a um determinado setor do mercado. Esse é o caso de quem faz a oferta, ou seja, esse é o caso da CCM. Ela aplica alguma tecnologia previamente concebida, previamente construída pelas Big Techs, no caso, que são os maiores provedores globais de nuvem, e ela adapta e aplica aquela tecnologia para um determinado setor, o que nos leva para o segundo bloco da resposta. Com essa questão, essa pontuação que eu fiz sobre as Deep Techs e as Apply Techs, levando em consideração que nós somos então a CCM, uma Apply Tech que pega a tecnologia de nuvem já existente no mercado e vai aplicar ela em um determinado setor para resolver, para endereçar os desafios daquele setor, o que a gente precisa para fazer com que isso se torne a nossa proposta de valor, para que isso pare de pé? A gente precisa entender desse setor que a gente se propôs a atender. Indo para um exemplo prático no setor automotivo, a gente entende sobre a cadeia de distribuição, propriamente dizendo, as concessionárias ou as revendas, que elas têm ali uma série de integrações. Vou pegar um exemplo: as integrações que elas têm com as montadoras, né, que são traduzidas nos integradores, que são aplicações usadas para fazer uma comunicação eficiente entre a distribuição e a indústria. Ou seja, aqueles integradores, eles requerem toda uma arquitetura própria em nuvem para que eles funcionem adequadamente, para que eles possam estar enviando esses dados, os pacotes de dados, fazendo a comunicação de forma fluida. Requer que você conheça a arquitetura daquela aplicação e, acima de tudo, que você conheça o negócio. Que aquele negócio, né, que é o setor automotivo hoje, exige uma comunicação bastante grande e frequente entre a distribuidora, entre a distribuição, a revenda e a montadora. E a gente, como vai aplicar uma tecnologia para isso, a gente precisa conhecer sobre esse processo e também sobre as tecnologias que são utilizadas para que esse processo aconteça. É assim que a gente constrói uma arquitetura usando as tecnologias dos provedores globais que a gente tem hoje no mercado, para que a gente possa endereçar esse tema. Todo mercado, de forma mais abrangente, ele tem as suas especificidades, a sua forma de se colocar dentro da economia. E essas especificidades de cada mercado costumam ser traduzidas nos dados que aquele mercado tem um consumo intensivo e também nos sistemas que ele usa. Ou seja, você tem RPs, no caso das revendas, das concessionárias, são os DMS, que atendem aqueles processos de negócio, os quais estão sobre o guarda-chuva da concessionária. Então, esses sistemas que são específicos para atender aqueles processos de negócio. E essas operações, elas usam de forma mais ou menos intensiva um conjunto de dados que vai virar, né, um grupo de informações para responder alguns dos desafios diários, né? Então, para você fazer uma previsão de venda, os dados de venda são muito valiosos. Você tem que ter aqueles dados sempre à sua disposição, de maneira íntegra, com bom desempenho, disponíveis, né? Assim como você tem que ter também os dados que as montadoras requerem a todo tempo, com uma boa disponibilidade, da mesma forma para que a comunicação seja feita, né? Até se valendo do exemplo anterior. Basicamente,
com esses dois blocos de oferta, que a gente entende, a CCM entende como companhia, que nós estamos sempre de olho, a gente tem uma visão ambidestra, uma visão para as tecnologias que acabaram de nascer ou que já estão consolidadas no mercado e como que a gente aplica essas tecnologias no mercado-alvo que a gente opera. Então, essa é a visão ambidestra. A gente está sempre de olho no mercado-alvo, nos processos, nos desafios, naquele ambiente de negócio, para a gente entender as dores e os desafios atuais e, ao mesmo tempo em que a gente está de olho nas tecnologias para que a gente possa fazer a junção dessas duas coisas e, portanto, apresentar uma proposta de valor que seja oportuna para o mercado em que a gente opera. É isso que é a nuvem para o setor automotivo. A junção dessas duas grandes disciplinas, o entendimento das tecnologias disponíveis, o entendimento de como aquele mercado opera, do que está acontecendo dentro daquele mercado, para que a gente possa, então, construir algo que seja aplicável para esse determinado mercado. Bom, da parte técnica para o setor automotivo, hoje a CCM consegue atender vários softwares e vários ERPs. Então, assim, basicamente a gente usa uma nuvem pública, que a gente tem uma parceria com a Oracle, e dentro dessa parceria com a Oracle a gente consegue hospedar alguns sistemas de mercado, conhecidos no ramo de funcionários, NBS, TOTUS, DealerNet, e outros nem tão famosos assim, que é para a parte de AutoShop, ou a parte de serviços. Então, assim, toda a nossa infraestrutura ela é personalizada para o cliente. Então, algumas coisas são padrões, mas a gente personaliza, porque nem todo cliente é padrão. Depende muito da região onde ele está. Estado de São Paulo, estado do Nordeste, estado do Sul também. Então, a gente personaliza a forma de acesso, a forma de segurança. E por a gente ser uma nuvem pública, a gente consegue integrar com outras soluções de mercado, né? Seja Azure, AWS, seja qualquer outra solução que o cliente venha adquirir ou integrar com a nuvem dele. Bom, além de atender a parte de vários ERPs, por a gente não ser uma empresa de ERP, a gente consegue prover para os nossos clientes soluções adaptáveis, né? Seja o cliente trabalhando com mais de uma solução de ERP, né? Eu tenho uma solução para atender a parte de back-office, eu tenho um outro CRM que é para atender a parte de negócios, eu tenho outro ERP que é para atender a parte de folha de pagamento. Então, por a gente não ser amarrado e não ser a empresa de ERP, a gente consegue anexar e plugar várias soluções, né? Sem o cliente ficar pulverizado, né? Então, a ideia das concessionárias estarem com a gente é essa integração e essa facilidade.